eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e peço desculpas aqui pelo nosso atropelo de amadores na primeira vez de live na Instagram. Mas nós estamos com um intuito muito bacana de fazer a mesa redonda de mitologia ameríndia com a leitura do livro A Queda do Céu. Então, a gente considera esse livro excepcional, né, que apresenta uma cosmogonia que a gente está conhecendo. Essa mesa redonda não tem a intenção de fazer um ensinamento, mas sim de compartilhar ideias, sugestões que tivemos através das leituras. Então, nós vamos estar lendo, cada um vai estar lendo o seu livro, e a gente encontra em domingos alternados para discutirmos, trocarmos ideias de fragmentos, de parágrafos, que os autores nos apresentaram e que nos alimentou de alguma forma, nos inspirou de alguma forma, nos trouxe alguma inquietação, enfim. Então, esses encontros de domingos alternados, eles acontecem no Google Meet. A gente tentou pelo Zoom, teve pessoas que teve dificuldade pelo Zoom, então a gente está fazendo agora pelo Google Meet. E hoje, excepcionalmente, aqui no Instagram, porque estamos no início do livro, estamos no prefácio, né? Então, ainda temos a possibilidade de ter novos integrantes, e são todos muito bem-vindos. E a Adriana já entrou, a Madalena já deve entrar daqui a pouco. O Ralph fez essa gentileza de abrir hoje, porque eu não tenho ainda 1000 seguidores, e essa é uma nova regra do Instagram. Então, estamos aqui para iniciar. E tem uma grande novidade para a gente, antes de tudo, é que eu convidei o professor Carlos, da UFAM, que é integrante do projeto Amazônia Desvelada, para estar com a gente no dia 13 de setembro. Então, no dia 13 de setembro vai ser um dia muito especial para a gente, porque ele é um arqueólogo maravilhoso, que trabalha com o GOES e do MAI na USP, e também teve a possibilidade de trabalhar com o Vitor Leonardi, que é daí de Brasília, da UNB. Então, vai ser um encontro assim, maravilhoso. E eu estou muito contente dele ter aceitado o nosso convite de estar conosco. Então, anotem já nas agendas, dia 13 de setembro. A gente tem a intenção de estar sempre trazendo algum convidado especial. Eu quero entrar em contato com o Viveiros de Castro, ele deve ser muito ocupado, não sei se ele toparia, mas, enfim, a gente vai encontrando pessoas que têm assuntos relacionados ao tema para também estarem conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então, com poesia, né? Eu perguntei para cada um de vocês o que chamou mais a atenção, e o Ralph foi o primeiro a grifar o poema de abertura do prefácio do Carlos Drummond de Andrade. Então, Ralph, você quer comentar um pouco sobre esse poema? Sim, quero. Também acho oportuno, porque é uma forma de nós estabelecermos um método, não é? E a minha sugestão é que a gente faça a leitura, já que não faremos a leitura objetivamente, uma leitura ao vivo, página a página, parágrafo por parágrafo, que nós utilizemos o livro na sua sequência original como guia dos comentários, que a gente vai comentando na mesma sequência em que o livro se passa, se desenrola, né? E daí a primeira questão que me surge já no começo da leitura, a Luciana fez essa sugestão de mencionando o início da nossa leitura, indicando que começássemos pelo começo, pelo prefácio, e o prefácio começa, o prefácio, o título chama-se O Recado da Mata,
depois adiante, esse título é comentado, é explicado. É do Eduardo Viveiros de Castro, do professor Eduardo Viveiros de Castro, e um prefácio longo, assim, bastante, muito interessante, muito sintoniza a importância do livro e os autores, provavelmente, né? Mas ele começa, curiosamente, transcrevendo um trecho dessa poesia, A Máquina do Tempo, cadê o meu livro? Está por aqui, do Carlos Drummond de Andrade, que agora eu perdi de vista. Eu vou colocar aqui, Ralph, o link para as pessoas acessarem, então, o poema completo. Tá certo. A Máquina do Mundo, chama-se A Máquina do Mundo, Carlos Drummond de Andrade, e ele usou, ele usou 5 linhas. Na verdade, são 2 excertos do poema, né? A primeira frase está do meio para o fim, e as 4 frases seguintes coincidem exatamente com o final do poema, né? Então eu vou ler esse trecho, daí eu quero fazer um comentário sobre. Então ele começa citando Carlos Drummond de Andrade assim: mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. A máquina do mundo responde a ele de alguma forma, né? E ele, taciturno, segue o seu caminho, né? É mais ou menos essa ideia. Mas daí eu fui buscar a poesia original do Carlos Drummond, né? E fiquei espantado com o que eu encontrei. Por quê? Eu não sei o que ocorre a vocês, mas quando eu fico sabendo, quando eu ouço o título do livro, essa frase que os dois autores escolheram para dar nome ao livro, né? A queda, que coisa incrível, né? A queda do céu. Me ocorre algo, né? Assim, algo intempestivo, né? O que imagem? Então, eu faço uma pergunta assim: que imagem corresponde para você quando você lê esse nome, né? A queda do céu? O que lhe parece? Do que estamos falando? Não apenas do que estamos falando, mas que figura é essa da queda, a queda do céu, né? Para mim é muito a ideia da quebra de um firmamento, né? Algo que cai. E eu confesso que muito ingenuamente, assim, muito conduzido pela uma cultura predominante, eurocêntrica, branca, naturalmente, né? A minha leitura ela é intempestiva, ela é fatalista, ela é do advento. Eu imagino a ideia da queda do céu como algo ruidoso, né? Um barulho. Imagina o céu em um momento, a queda do céu, né? O céu que se quebra, o céu que cai, o céu que desmorona em nossas cabeças, né? Algo extremamente cuidoso, como um fim dos tempos, como um juízo final do ponto de vista católico, né? Como algo desse tipo, né? Não sei qual a figura que ocorre a vocês, né? Mas para mim a ideia da queda do céu é de um desmoronamento, como um terremoto, como algo assim, né? Algo barulhento. E me contrariando, não é essa a leitura que o Carlos Drummond faz. Ele cita uma outra possibilidade muitíssimo mais grave e dramática, né? Na poesia dele está assim. Ele começa a poesia, vocês me permitem aqui, eu quero ler, são as primeiras linhas da poesia dele, da Máquina do Mundo. Ele diz assim: e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e nas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo
se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobri-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. A máquina do mundo se rompe em silêncio, pois é um fim. E isso é de uma dramaticidade que não me ocorreria pensar, né? Que a máquina do mundo, essa parada que pode ocorrer ao mundo, né? Que é a ideia central da queda do céu, essa interrupção, essa ideia de um fim fatal, graças a um mal feito perverso, ao contrário da minha ingênua imaginação, porque seria extremamente salvador, né? Se a queda do céu se der em barulho estrondoso, isso de alguma forma é uma catarse, né? Seria uma catarse. Um barulho estrondoso gerado pela queda do céu seria catártico, né? E nem isso nos será oferecido. A queda do céu se dará em silêncio, em esvaziamento. E essa é a ideia do poema. Então eu fiquei impressionado que o Viveiros tenha ido buscar esse poema justamente para dar início, né? Porque empresta uma gravidade para o assunto, né? Era isso. Esse é o meu primeiro comentário a fazer. Ralph, muito obrigada. Realmente, assim, é muito dramático, né? Porque é sem palavras, sem som. É o retorno ao vácuo. É o retorno ao nada absoluto. É incrível. É realmente incrível. Adriana, você quer comentar alguma coisa? Porque esse início já nos deixa sem fôlego, né? Então, eu estou aqui bem, assim, observadora como aprendiz, né? Não tenho tantas profundidades, assim, nesse estudo, nessa cosmogonia, como a professora falou no início, né? Primeiro, deixa eu me apresentar, que eu me chamo Adriana, eu moro aqui em Santa Catarina. Eu estou aqui no meu trabalho num parque, que eu trabalho no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, no município de Palhoça. O parque compreende 9 municípios. Eu sou professora de geografia também. E todo esse campo aí que a gente adentrou agora com a leitura desse livro, assim, nossa, trouxe muitas coisas, aglutinou muitas coisas aqui nesse meu momento. E vai, assim, ao encontro de muitas coisas das minhas aulas de geografia. E aí eu estou também conversando com Comodiar o Fim do Mundo, do Krenak, e essa... Não é a contradição a palavra certa, mas como é que a gente acolhe e enfrenta essa queda do céu, esse fim que... O recado da mata, ele se anuncia, mas sim, é uma coisa que vem acontecendo silenciosamente, que essa leitura nos abre, assim, né, para prestar mais atenção. Mas aonde eu queria chegar nas aulas é que muitos estudantes, parece que todo mundo vai entrando nesse campo, muitos estudantes essa semana me questionaram, assim, sobre isso, né, tá, e daí, professor, e agora?
vai acabar o mundo, vai acabar tudo, os recursos, né, naturais e o capitalismo, e eles me questionam. E assim, não se tem uma resposta, né? E aí eu falo com eles ficam me olhando e eu disse, vocês já viram que eu sou utópica, né? E a gente tem que acreditar, a gente tem que seguir juntos, mas é que são adolescentes, né? Que triste esse mundo que está se acabando, né? Que desde crianças eles vêm numa escola com educação ambiental que ensina que o planeta está acabando, que o ser humano está destruindo, que perspectiva, que horizontes. Então a gente como, né? Educador, artista, como é que a gente faz, entende? Então esse livro assim ele está trazendo essa força para compreender essa catástrofe, mas ao mesmo tempo para a gente se unir forças e, como diz o Krenak, cantar e dançar junto e não perder o encantamento. Como é que a gente está... Eu estou apaixonada por esse livro, por essa leitura, por tudo que está me trazendo, e, no entanto, como é que ele diz aqui, tópicos tristes, né? Já no prefácio. Começa com tópicos tristes e vai embora, né? Vai indo assim. Então, mais ou menos por aí, assim. Mas é apaixonante, está sendo lindo. Estão me lembrando de várias coisas, da Marcha para o Oeste, que eu trabalhei muito já nas minhas aulas também, dos Irmãos Vilas Boas, ali com os... Agora eu me esqueci o nome da etnia. Me veio também de novo Castaneda, que eu também já são uma obra que eu transitei no meu mestrado. E vem o Krenak, vem vindo toda essa egrégora. Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, a gente não é o nosso foco aqui, mas ele é bem referenciado ao longo da obra, né? E só esclarecer que aqui nós todos somos aprendizes. Nós não temos nenhuma intenção de compartilhar uma aula, um ensinamento, como eu faço, né? Eu ofereço cursos, vocês também, mas aqui a nossa intenção comum é simplesmente de aprendizes mesmo. Ninguém leu a obra ainda, a gente está lendo junto e descobrindo junto as novas páginas, né? Que cada página que a gente vira tem um mundo de coisas para a gente, são bastante desafiador nesse sentido, porque nos coloca várias antenas, né? Na política, não é só uma coisa da mitologia em si, mas nos aterra no agora, com as questões indígenas, com as questões climáticas, com a exploração de minérios em terras indígenas, ou seja, é um ativismo também esse livro. E nós juntos lendo mais ainda. Você queria falar alguma coisa, Ralph? Sim, eu identifiquei que está aqui a Madalena 3461. É a Madalena, devo... É a Madalena, eu penso que sim. Então, estou convidando a Madalena a entrar aqui no grupo. Madalena 3461, eu já a convidei. Porque daí ela pode entrar aqui. Está convidada, ela ainda não aceitou o convite. E não há nenhum outro pedido para participar. Está sem som, a Luciana estava falando. Eu estava falando... Eu estou sem... Não, eu estava sem som, Ralph. Você está ok. Eu estava falando que eu fotografei as páginas dos livros grifadas, mas eu não consigo colocar porque eu não estou na posição do anfitrião, Ralph. Então, eu mandei as fotos para você, se você conseguir adicionar as fotos. Se você não conseguir, não tem problema. Mas... Agora acho que você pediu demais. Hã?
Acho que você me pediu demais. Eu não sei se eu consigo adicionar fotos. Não sei como fazer para adicionar fotos. Teria que pedir ajuda aos universitários. Porque... Não, então esquece. É só porque o poema que você acabou de ler com Carlos Drummond, ele vai combinar muito bem com uma reflexão que o Viveiros de Castro faz aqui sobre os brancos, né? Que é como a gente percebe essa máquina do mundo. Ele está fazendo referência ao poema que a gente acabou de ler, e um ser vivo composto de incontáveis seres vivos, um superorganismo constantemente renovado pela atividade vigilante de seus guardiões invisíveis, o Chapiri, imagens espirituais do mundo que não são a razão suficiente que são a razão suficiente e a causa eficiente. Não, desculpa, gente. Vou começar de novo. Do ponto de vista, então, dos povos autóctones, cujas terras o Brasil incorporou, os brasileiros não índios, ou seja, aqui já há uma problematização, né, dos brasileiros não índios, porque a grande sombra do Brasil é não reconhecer, né, a cultura indígena, reconhecer que nós também temos uma ancestralidade indígena, que fomos totalmente bárbaros com esses povos, né? Nós fomos terríveis, assim, não tenho palavras para dizer a nossa dívida com os povos indígenas. Então, esses brancos não indígenas. Ao mesmo tempo, nós temos uma ancestralidade indígena, né? Eu lembro muito do meu pai contando que eu tinha uma tataravó indígena que tingia tecidos, e eu sou tão ligada, eu gosto tanto da cultura indígena, e já visitei os caiapós já me visitaram, temos grande amizade. Então, o Brasil, de uma forma geral, ele já traz essa complexidade, né, de brancos não indígenas e de brancos que somos, que o Brasil lindo como que tem uma ancestralidade indígena, que é belíssima, riquíssima, que deve ser respeitada. Então, o intuito da leitura desse livro agora vai muito em função disso, em função de nos reconhecermos indígenas também, de nos reconectarmos com essas raízes profundas que o Brasil tem, que nós temos, para nos tornarmos mais humildes, sabe? Em reconhecer a grandeza desse povo que nos compõe, né? Esse é o intuito primeiro, eu penso, dessa mesa redonda. Então, essa máquina do mundo, que é esse ser vivo composto de incontáveis seres vivos, um superorganismo constantemente renovado pela atividade vigilante de seus guardiões invisíveis, o Chapiri, imagens espirituais do mundo, que são a razão suficiente e a causa eficiente daquilo que chamamos natureza, em Yanomami Hutucara, na qual os humanos estamos imersos por natureza. O pleonasmo se autojustifica. A alma e seus avatares leigos modernos, a cultura, a ciência e a tecnologia, não nos isentam nem nos ausentam desse comprometimento não desacoplável com o mundo. Até porque o mundo, segundo os Yanomami, é um pleno anímico, e porque uma verdadeira cultura e uma tecnologia eficaz consistem no estabelecimento de uma relação atenta e cuidadosa com a natureza mítica das coisas, qualidade de que justamente os brancos
carecem por completo. Antes disso, tem uma pequena passagem aqui que eu acho que vale grifar. Ele diz assim: pois com a queda do céu mudam-se o nível e os termos e a maneira não indígena de nosso país, aquela composta pelo que Davi chama de brancos, na P. Nele aprendemos algo essencial sobre o estatuto ontológico e antropológico dessa maioria. São espectros canibais que esqueceram suas origens e sua cultura, onde ela vive. Ele faz essa citação, né? Fazendo essa distinção, pois a queda do céu mudam-se o nível e os termos do diálogo pobre, esporádico e fortemente desigual entre os povos indígenas e a maioria não indígena de nosso país, aqueles compostos pelo que Davi chama de brancos, na P. É uma relação desequilibrada, né? Desequilibrada. O primeiro fator foi a forma como esses povos originalmente foram dizimados, né? E isso é uma confirmação da prevalência do branco, do Napê, o não indígena, né? Começa dizimando, já diminui a presença. Né? Adiante, ele cita o fato de que houve um acentuado declínio da população indígena ao longo dessa história preliminar no Brasil e um correspondente reverso. Né? Ao invés disso, hoje em dia, um acréscimo. A população indígena começa volta a crescer, né? em número de pessoas, de habitantes. Né? Mas aí já cabe uma outra observação também, Luciano, que eu queria colocar aqui, que é o uso desse termo, né? Porque o Viveiros, ele, sem muito pudor, refere-se ao índio. Ele fala o índio, né? Que é um termo que, mais recentemente, nós passamos a ter o cuidado de não usar. Nós nos referimos ao indígena, né? Não o índio, né? Porque consideramos errônea essa acepção, né? Não é mais índio, né? Não temos mais índio, né? Temos populações indígenas. A despeito disso, o Viveiros de Castro, ele se refere, ele usa as duas expressões, os povos indígenas, mas ele também se refere ao índio. E é um tanto surpreendente, assim, eu fiquei meio assustadinho. Assim. Vamos ver se a gente consegue que ele participe de uma dos nossos encontros, de algumas da nossa mesa. Vai ser maravilhoso ter a presença dele. Vamos ver se a gente consegue. E daí poderemos cutucá-lo para que ele se explique no uso do vocábulo. Mas porque eu já, lá com os meus amigos Caiapó, eu já perguntei para eles se eles são indígenas ou se eles são índios. E todos eles afirmaram com muita força que eles são índios, eles não são indígenas, não. Eu passei por essa experiência aqui também com os Guarani. Eles se chamam de índios sem... Né? Claro que a gente vem trazendo essa nova forma, né, de se referir, mas quando eles se referem o índio e o branco. E isso é tão um corte, né, assim, mas é a realidade. Eu queria ler uma passagenzinha bem pequenininha aqui, que eu não sei se a professora Luciana leu ali naquele... Não me lembro bem da página, porque eu transcrevi, mas dessa entidade Hutucara, né? Essa fala, essa descrição aqui, né? O mundo como floresta fecunda, transbordante de vida. A terra como um ser que tem coração e respira. Tão pequeno e tão grande, né? É linda, né, essa imagem. Muito linda. Depois você também me enviou, Adriana, uma passagem linda que fala dos sonhos,
mas é bem mais à frente do livro, né? Sim. Então, vamos guardar mais para frente, né? Mas só lembrando que a gente vai estar aqui em comunhão com esse assunto que me é tão caro, que são os sonhos, né? E então já deixo o convite para a gente, a partir desta noite, quem ainda não faz isso, prestar atenção nos seus sonhos, né? Antes de dormir, já arrume um livrinho, um caderninho de anotações, deixa a caneta perto da cama, quando acordar, não vira de lado, tenta lembrar primeiro o sonho, e quando lembrar do sonho, anotem o sonho. Esse é um diálogo que vocês começam já com a alma, né? Os sonhos são vozes de nossa alma, que se dá através de imagens, que é a linguagem mais... A imagem é a linguagem da alma. E para o Ralph, que é artista visual, né, Ralph? Então, vamos começar... Pintor. Então, para a gente que está começando a leitura desse livro, é fundamental a gente já prestar atenção nos nossos sonhos, né? Mas eu não lembro do sonho. Começa a fazer, traz atenção para isso, que a sua alma responde. E aos poucos você vai anotando, lembrando, depois pode ir pintando para ficar esse sonho acordado, né? É uma prática muito saudável que a gente vai ter ao longo desse livro. Bom, tem uma outra passagem aqui que o Ralph também chamou a atenção, que é esse lugar do mundo, né? O local, o global e o local sendo totalmente destruído, devastado, e o que resta disso tudo? Resta o que está dentro de nós. Agora, o que está dentro de nós, se também não tem uma raiz, e se a gente negligencia e nega a alma indígena brasileira, o que nos resta? Pouco, né? Antes de comentar, eu queria observar uma coisa. Nós temos aí 8 pessoas, se não me engano, participando. Deixar um alerta se você quiser participar, se algum de vocês aí quiser participar, é só avisar, não há nenhum pedido para participar. Mas se em algum momento alguém quiser participar, é só pedir, eu faço o convite. Fica aberto aí essa possibilidade aí de outras pessoas participarem. A Madalena está nos assistindo. Madalena, por favor, você precisa pedir para participar, para o Ralph conseguir te adicionar. Eu já a convidei 3 vezes, ela não respondeu. Então talvez ela não queira, né, aparecer. Tem isso também, né? Nos nossos encontros que a gente faz no Google Meet, a gente tem um espaço mais privado, né? Mais confortável, digamos assim, para a gente estar conversando, porque aqui a gente já fica nervoso, já fica tímido, já se confunde. Eu fiquei aqui toda embaratinada, tive que trocar de lugar, enfim, um monte de imprevistos, né? Mas isso é só hoje, foi uma ideia que a gente teve por estar no início do livro, para convidar mais pessoas para juntar-se a nós. Mas não vai ser assim, vai ser no Google Meet, numa reunião só com quem estiver inscrito, só para deixar claro. Luciana, você citou um trecho aí, eu não consegui localizá-lo aqui no todo. Na página 17. Não estou tão... tá certo. Então é exatamente onde eu estou mesmo. Eu vou ler aqui no finalzinho, Isso, exatamente. O trecho que eu anotei é o seguinte: mas se o nacional vai de fato
aguardemos. Deixando de existir lá fora, só que nunca houve lá fora, pois o aqui dentro sempre foi e continua sendo uma das dependências do lá fora, é provável que o conceito de nacional acabe mudando mundialmente de lugar, isto é, de sentido, e isto até mesmo aqui dentro. Aí tem duas questões, né, a observar. Esse ele está diretamente se referindo a algo, naquele momento, quando o prefácio foi escrito, não teria um outro sentido. Né? Hoje, com as graves ameaças à soberania que nós estamos vivendo em relação aos Estados Unidos, essa citação ganha um sentido bastante especial, né? A possibilidade de uma revisão desse sentido do que é nacional. Isso pode ser revisto. Né? E daí a minha citação é a respeito de um filme do Godard, o Alphaville, é um filme, salvo engano, de 1959, é uma situação distópica, eu recomendo que assista, se alguém tiver interesse, a gente pode encontrar aí aonde ver, né? Porque é um filme antigo, esses streamings, plataformas tipo Mubi, você consegue assistir. É um filme lindíssimo, preto e branco, de uma distopia futurista. Alphaville é um lugar, há um crime e é convidado, é levado até lá um detetive americano para ajudar a desvendar esse crime. E ele se confronta com essa realidade. Pois bem, em Alphaville, atualiza-se regularmente o dicionário. Em Alphaville, o sentido das palavras, o significado das palavras, não é fixo. Ele não prevalece. Em Alphaville, esse sentido é tarefa do Estado. A qualquer momento, o Estado absolutista, né, tirânico, né, pode mudar o sentido, o significado daquilo. Né? A própria ideia de uma Bíblia é substituída pelo dicionário, esse instrumento de comando em que o significado dos termos, das palavras, é frequentemente atualizado pelo Estado. É o Estado hegemônico que atualiza. Então, o Alphaville ele antecipa essa ideia que o Viveiros traz aqui, né? A ideia de que essa noção de nacional, né, como um valor, ela é frágil, ela é instável, né? Ela pode ser politicamente revista, transformada. A gente sabe que um dos artifícios da extrema-direita é exatamente essa espécie de condução, a tendência a construir a verdade, né? A trazer a si a responsabilidade pela verdade e rever os fatos, né? Mudar os fatos. Por exemplo, destruindo livros, uma empreitada que, neste momento, está sendo já executada. Né? Destruir livros é um bom caminho para reconstruir a verdade. Né? E o termo nacional ele é bastante importante para nós todos e para o assunto, né? Porque você tratar desse confronto entre culturas, a cultura do branco e do índio, vamos usar agora a terminologia do Viveiros, né? A cultura do branco e do índio, esse suposto conflito, né? Ou pelo menos esse confronto, se dá exatamente no âmbito de uma ideia de nacional. É a urgência, a necessidade de inclusão da cultura índia, da mitologia índia, do histórico, como algo que nos pertença também, que se inclua, deixarmos de ser um pouco eurocêntricos e estrangeiros e adotarmos isso daí. Era esse o comentário que eu queria fazer. Eu não posso deixar de citar aqui a obra magnífica do Roberto Gambini, O Espelho Índio, que trata também desse tema. Ele faz uma revisão das cartas dos jesuítas para mostrar, né, que temos uma alma indígena, e que foi totalmente... eu não tenho, como no começo, eu não tenho nem palavras para dizer apagada.
o que apagada. Apagada, mas é mais do que apagada, nós fomos bárbaros, né? Mas eles resistem. E esse nosso ato de leitura desse livro também é um ato de resistência, também é um ato de... É um ativismo, né? Abrimos um livro, nós não vamos ler em PDF, nós vamos comprar o livro e ler, né? Aqui também, todos nós temos os livros e a gente quer continuar até o final. Nós estamos no iniciozinho, nós terminamos o prefácio e o prólogo apenas. Então, é uma grande jornada que nos espera adiante e que sejamos corajosos e que possamos ter um pouquinho dessa alma indígena que nos habita de algum modo, que está na sombra, mas que seja um pouco ensolarada. Essa questão, né, política, ela é muito, muito importante a gente trazer aqui. Eu acho que a gente pode trazer claramente, né, essa intenção, das fake news da extrema-direita, que para nos confundir, nos arrasar, nos deixar ainda mais sem raízes, mais do que já somos, né, desenraizados, mais do que já perdemos as nossas capacidades de conexão com a natureza, ainda resta uma perspectiva de nos reconectarmos. E aí essa arma de total... Eu fico um pouco enojada de falar, mas assim, é sem escrúpulos, né? É sem ética. Não há ética alguma em querer nos retirar as nossas referências, né? O livro é memória, são as nossas memórias que estão registradas nessas páginas. Uma vez que elas passam a não ser mais sólidas, a ser virtuais, eu não sei exatamente o que se é capaz de ser feito, de mudar, né, palavras, enfim, estou aqui imaginando, né, qual a intenção disso. Eu sei que o Ralph está bem preocupado com essa questão, eu também, logo quando teve esse boom, digamos assim, de pessoas falando sobre a Odisseia, do filme do Christopher Nolan, que eu não gostei, eu quis ler propositalmente A Queda do Céu, em contradição a todas as pessoas que estão oportunamente discutindo sobre a Odisseia. E eu sou professora de mitologia grega, então eu estou indo assim totalmente na contramão de tudo e de todos, por entender exatamente o momento histórico-político que estamos vivendo e o risco que a gente ainda corre, né, com o trumpismo e essa loucura da família das pernas finas e brancas do palmito. Então, é isso. Fica aqui, eu acho que a gente pode já ir se preparando para fechar, a não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa sobre esse prefácio, que é um prefácio denso, é um prefácio muito inspirador no sentido do ativismo político mesmo. Eu penso que esse prefácio é um chamamento para o ativismo político, de nos enfrentarmos, de nos encararmos, de nos vermos o quão grave é essa situação, né? Então, nós estamos aqui, o último comentário foi na página 17,
mas temos vários outros pontos importantes. Adriana, enquanto eu busco aqui, você quer fazer algum comentário? A Madalena não quis entrar, né? Eu fiz... Não, desculpa. Pode falar. Comente você, eu tenho um outro comentário a fazer, mas diga você antes. É que eu fiz algumas anotações, assim, eu pesquei algumas expressões, alguns conceitos, que esse prefácio e o prólogo, né, é muito legal, o prefácio, porque ele é um super convite para a gente ler o livro. Ele vai instigando e traz alguns trechos ali, né, e comenta, e a gente fica morrendo de vontade de entrar de uma vez para ouvir o Copenau falando. E aí eu fui pegando alguns, eu não sei se me permitem, assim, algumas expressões que para mim foram bem... Claro, são bem... claro. Tá? Eu vou... Essa expressão, que ela é uma expressão bem chata, assim, mas mostra bem do que a que veio, né? Esse ativismo, esse testemunho, esse manifesto, né, desse livro, que trata a nossa sociedade, o homem branco, como o povo da mercadoria. O povo da mercadoria, né? Isso é uma forma da gente... Já traz tanta coisa, né, para a gente refletir. E que esse extermínio que foi iniciado sistematicamente, né, na conquista, né, desse território aqui, que cheio de vida, esse extermínio, ele não tá mais, ele não é um extermínio só dos povos originários, mas já faz tempo, ele está colocando em risco toda a sociedade. Então, feitiço virando contra o feiticeiro, digamos assim, né, que a gente pode interpretar. Desse faroeste que começou, né, há tempos e que não parou nunca mais. Então, essa parte ruim, assim, né, que estava aqui primeiro, e assim, alguns termos, né, que esse livro ele vai trazer uma reflexão cosmológica, que o Copenau é uma fonte viva, aí fala, né, das legiões de duplos invisíveis da floresta, então isso vai dando vontade de ler e ler o recado cifrado da mata, que é trazido pelos Chapiri. Eu tive lá na Amazônia e muito presente essa coisa dos encantados, né, desses espíritos, tá assim o tempo todo entre as pessoas, indígenas e não indígenas. É muito forte isso. E umas outras, aqui só mais umas, que é uma profecia, né, que o Copenau traz essa profecia cosmoecológica. Então, tem uns termos assim muito ricos para a gente explorar. Deixa eu ver aqui o que mais, para fechar. E aí sim, né, dizendo que... Eu estou entregando aqui, dando como é que é então ele fala, né, que o Copenau, ele fala, então, trazendo esses mitos, narrativas de sonhos, visões e profecias xamânicas. Então é muito encantador, né? Dá muita vontade da gente entrar para aprender. Assim. Queria trazer esses encantamentos. Muito obrigada, Adriana. E ecoando com você, o Latour, numa citação do Viveiros aqui, ele fala que o retorno progressivo às cosmologias antigas e às suas inquietudes, as quais percebemos subitamente não serem assim tão infundadas. Então, é esse retorno à mitologia ameríndia que me encanta, que me interessa, e começar por aqui, com todo esse embasamento do Viveiros de Castro, né? Com essa a genialidade que foi feito esse livro, que foi gravado antes pelo Davi Copenhaua, né? E depois escrito pelo Bruno Albert, do Bruce Albert, desculpa. Que coragem, que trabalho gigante que foi feito para a composição desse livro. Fala, Ralph, você queria falar alguma coisa? Sim, eu quero. Eu estou respondendo aqui a Madalena, que não, eu envio o convite e ela não consegue, ela não está conseguindo
respondeu ao convite. Eu expliquei a ela. Nesse segundo ícone aqui embaixo, tem adicione um comentário, tem o mais para alguém que quiser fazer uma pergunta, e em seguida tem 2 figurinhas com mais. Se ela clicar ali, aparece o meu convite, ela clica de volta e ela é adicionada. Essa é a forma dela entrar aqui. Ela não conseguiu esse acesso, entende? Não, eu não sei há quanto tempo nós estamos aqui, eu creio que o tempo da live pode seguir. Antigamente, essas lives tinham um limite de tempo, eu acho que hoje em dia não tem mais, mas Agora enfim, não nós vamos tem, seguir. não tem. Eu encontrei Mas enfim, aqui, Ralph, só um pouquinho antes de você sim. falar, porque eu acho que você vai mudar de assunto e ainda é um assunto que está com a Adriana, que a gente estava falando um pouquinho antes sobre os sonhos, né? Aqui na página 37, ele tem uma citação que eu acho assim, o que é bacana nesse livro é que ele tem muita ironia, né? Eu não sabia que o Viveiros de Castro era tão irônico, mas também muito humor, né? E aqui uma citação do Davi Copenhauer. Os brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmos, né? E esse talvez o juízo mais cruel e preciso até hoje enunciado sobre a característica antropológica central do povo da mercadoria, a desvalorização epistêmica do sonho por parte dos brancos vai de par com sua autofascinação solipsista, sua incapacidade de discernir a humanidade secreta dos existentes não humanos e sua avareza fetichista tão ridícula quanto incurável, sua crisofilia. Os brancos, em suma, sonham com o que não tem sentido. Em vez de sonharmos com o outro, sonhamos com o ouro.